Deus. Somos irmãos com a paz do Senhor. Muito bom estarmos na presença de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amados, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de mais uma vez estar aqui para falar da palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Carlos pelo convite, pela confiança de podermos falar aqui a palavra de Jesus. 2 Crônicas capítulo 20, um texto muito conhecido que fala a respeito de um rei chamado Josafá. Amém, queridos? Eu vou lendo aqui que os irmãos acompanhem. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros das montanhas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Diga comigo: Josafá teve medo. Amém. Versículo 4 diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Versículo 12, parte final: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Graças a Deus. Amados, depois, quando você chegar em sua casa, você vai ler a palavra de Deus, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Amém, irmãos? Amém. Faça isso, leia a palavra do Senhor, porque esse texto é muito rico e Deus tem muita coisa para nos falar. Eu acredito, e na minha vida é assim: eu ouço a palavra de Deus pelo profeta, por aquele que fala, mas também recebo a palavra de Deus em minha casa, quando estou lendo, quando estou ouvindo o Espírito Santo a falar comigo. Amados, nós acabamos de ler um texto aqui que diz a respeito de Josafá, o rei de Judá, um rei justo, temente a Deus, um rei que procurou andar nos caminhos de Davi, seu pai. A nossa irmã chama? Nossa irmã Kelly, ela, quando teve a sua oportunidade, ela falou algo aqui muito interessante, que ela se converteu e o processo foi difícil. E na verdade o processo é difícil para todos nós, ou não é? Sim, queridos, andar em fidelidade a Deus, andar em retidão, procurar cumprir a palavra de Deus, não nos livrará de ataques de Satanás, não nos ausentará de lutas, de guerras e batalha. Não é porque eu estou servindo a Deus retamente, não é porque eu estou servindo a Deus com fidelidade, que Deus me livrará das lutas, que eu não passarei por sofrimento, que eu não passarei por choro, que as pessoas não se levantarão para tentar tomar o que é meu, para tentar roubar a minha alegria, para tentar me trazer tristeza, medo, pânico. Não é porque eu sirvo a Deus com fidelidade, não é porque eu guardo a sua palavra, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo, não é porque eu sou fiel na casa de Deus, que eu serei livre de lutas e de perseguições. E a palavra de Deus é rica em exemplos como esse. Diz o texto que Josafá estava bem, estava tranquilo. Amados, no capítulo 17, você vai ler no livro de 2 Crônicas, que quando Josafá começou a reinar, ele então multiplicou a palavra de Deus. Diga comigo: multiplicou a palavra. Sabe o que ele fez? Ele levantou ensinadores e começou a ensinar todo Judá.
começou a ensinar a lei de Deus. Depois você lê capítulo 17 de 2 Crônicas, e o povo começou a aprender a palavra. Então veio o temor de Deus sobre todas as cidades vizinhas, e o povo passou a respeitar Judá. Diz o texto que até os filisteus lhe davam presentes. Diz o texto que até os árabes, quem são os árabes? São os filhos de Abraão com Agar, eles também lhe traziam presentes. Ou seja, a bênção de Deus estava sobre ele, e ele começava a ficar cada vez mais rico. Diga comigo, Josafá era muito rico. Querido, o povo lhe dava presente, Deus multiplicava a sua riqueza, tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. E diz o texto, no capítulo 17, que Deus lhe deu um exército tão grande, que tinha mais de 1.100.000 soldados. Queridos, mais de 1.100.000 soldados. Franco da Rocha não tem 250, ou se tiver, incluindo crianças e jovens, talvez tenha 500.000 pessoas. Ele tinha um exército de homens valentes, de mais de 1.100.000 soldados. Então ele era um homem que, além de ser rico, abençoado, próspero, ele tinha muita segurança. Ou não tinha? Tinha. Mas esse rei, como todo crente, como todos outros reis, ele não era perfeito. De repente ele se aliou com Acabe. Capítulo 18 diz que ele fez uma aliança com o rei Acabe, que pertencia às 10 tribos de Israel. Um rei desviado, um rei cuja mulher adorava Baal, e ele se aliou a este rei e foi persuadido a lutar uma guerra que não era dele. Dentro desta batalha ele se tornou alvo de guerra e quase ele morreu. Por quê? Porque os soldados da batalha da Síria vieram contra ele para o matar, achando que ele era o rei Acabe. Mas então ele orou a Deus, capítulo 18, versículo 31, e Deus o livrou da morte. E ele então retorna em paz à sua casa em Judá. Quando ele chega lá, um profeta, Jeú, capítulo 19, diz assim para ele: ei Josafá, a ira de Deus é contra você, porque você se uniu ao desviado Acabe. Você fez aliança com um povo que não quer saber de Deus, e a ira de Deus é contra você. Porém, Deus viu em você coisas boas. Deus viu que você arrancou a idolatria de Judá. Deus viu que você preparou o coração para buscar a Deus. Então essa ira não virá. Diga comigo, Josafá tinha crédito diante de Deus. Irmãos, imagina uma coisa dessa. Um profeta se levanta para profetizar juízo contra você. Lembra de Isaías quando profetizou juízo contra o rei Zedequias? Coloque a sua casa em ordem, que você morrerás e não viverás. De repente ele encosta o seu rosto na parede e ora a Deus e diz: Deus, lembra-te que eu andei nos seus caminhos, eu guardei a sua palavra. Senhor, lembra-te de mim, eu não quero morrer agora não. E antes que o profeta fosse embora, Deus deu outra ordem. Diz ao rei Ezequias que ele não morrerá, e eu vou multiplicar os anos dele, 15 anos de vida. Diga comigo, crédito. Querido, que coisa maravilhosa é quando você tem crédito. E ter crédito com Deus é mais maravilhoso ainda. Josafá tinha crédito. Deus mandou um profeta para profetizar juízo. De repente Deus se lembrou que ele havia lançado fora as idolatrias, que ele havia ensinado o povo a palavra, que ele havia colocado no seu coração o desejo de buscar a Deus. Deus disse: olha, eu não vou fazer mal contra você não. Crédito. Amados, quais são os sinais que eu confio em Deus? Quais são os sinais que eu confio em Deus? De repente, queridos, Josafá estava bem, prosperando, vivendo em paz. Aí se levanta uma grande batalha. Diz o texto que uma grande multidão, chegou a notícia no texto que lemos, capítulo 20 de 2 Crônicas,
uma grande multidão, diz, vinha contra ele, para saquear, para roubar, para matar, para fazer dos seus filhos escravos, da sua família, para destruir Judá. O que ele faz? Temeu. Amados, não é pecado ter medo. Não é pecado ter medo. Na verdade, o medo, ele é como que se fosse um sensor. Um exemplo, eu não vou meter a besta de dirigir um avião, porque eu não fui treinado para isso. Então, se alguém quiser, dirige esse avião, assim eu não, porque eu tenho medo de morrer na queda ou de matar as pessoas. Medo. Então, o medo, ele nos serve como um sensor. O medo, na verdade, é um preservador da vida. Agora, qual que é o problema de ter medo? O medo, ele se torna um problema quando o medo nos domina. O medo se torna um problema quando nós não conseguimos fazer alguma coisa a respeito. Eu estou com medo, mas eu vou fazer alguma coisa a respeito. Eu estou com medo, mas eu não vou ficar parado esperando a morte chegar. Eu estou com medo, mas eu vou buscar a Deus, que é minha proteção, que é o meu socorro. Eu vou apresentar o meu medo para Deus. Apresenta o teu medo para Deus. Apresenta o teu medo para Deus. Deus sabe que você tem medo, ou não sabe? Ele sabe. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, tu és Deus sabe. Então chega para ele e diga: Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou vendo aí, e eu estou vendo que as coisas estão apertando, o meu salário não está dando o suficiente, e eu estou com medo de não poder pagar minhas contas. Fala para Deus. Deus, a enfermidade está batendo, o meu vizinho já pegou, o outro vizinho também, está todo mundo pegando, e eu estou com medo. Senhor, eu apresento a Ti os meus medos. Não é errado apresentar a Deus os seus medos. Os grandes homens de Deus tiveram medo. Abraão teve medo. Abraão estava chegando a uma certa idade, capítulo 15, e ele disse assim para Deus: Deus, eu estou com medo. Por quê? Porque o meu herdeiro vai ser o meu mordomo, Eliezer. Eu não tenho filho ainda, mas Deus disse: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o seu galardão. Olhe as estrelas do céu, se pode contar. Esses serão o número dos seus descendentes. Não tenha medo. Quando Moisés foi lutar contra o rei Og saiu com uma grande multidão, um grande exército, e Deus disse assim para Moisés: não tenhas medo. Capítulo 21, versículo 31 de Números, 33 de Números. Não tenhas medo, Moisés, não fica com medo. Quando Josué sucedeu Moisés, quem teria medo de suceder Moisés? Eu quero saber quem é o homem corajoso para dizer assim: pode deixar que eu vou ficar no lugar de Moisés. Eu quero saber quem é o homem corajoso que tem coragem de assumir o lugar de Moisés. Josué estava tremendo de medo. Eu não sou profeta, eu não sei lidar com pessoas, eu só sou general, eu só sou um comandante de exército. Agora eu vou ter que levar esse povo para a terra. Deus disse para ele: não temas, não tenha medo. Queridos, não é pecado ter medo. O problema é ser dominado pelo medo. O problema é não apresentar o seu medo para Deus. Diz o texto que Josafá temeu aquela multidão. Versículo 3 do capítulo 20. Temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor. Quando você tiver medo, faça como a palavra de Deus nos ensina: jejue, ore, vai para a casa de Deus, faça campanha de oração, apresenta os seus medos diante de Deus. Deus te ouvirá. Aleluia, aleluia. Josafá se apegou à palavra. A palavra de Deus havia dito. Salomão, quando consagrou o templo, ele orou a Deus dizendo assim: Deus, quando vier algum perigo, quando vier alguma peste, quando o teu povo tiver em grande aflição e vier nesta casa e clamar em oração, ouve a oração do teu povo.
Deus disse a Salomão: eu ouvi a tua oração, e quando o meu povo tiver em aflição, tiver em grande perigo, tiver em juízo e vier nesta casa clamar, eu vou atender. Preste bem atenção. Josafá creu na promessa e usou a palavra de Deus como a sua base, e foi para a casa de Deus e disse assim: ó Deus, a tua palavra está escrito, se eu vier aqui clamar, se eu vier aqui buscar, se eu tiver em grande aflição e eu colocar o meu problema na tua mão, a tua palavra diz que o Senhor ouvirá, o Senhor ouvirá. Aleluia, 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 aleluia. O capítulo 20, olha só o que ele disse, irmão. Irmãos, vê se isso é palavra de um líder, vê se isso é palavra de um rei. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão perante ti, os nossos olhos estão postos em ti. Por que Josafá falou essas palavras em oração? Porque ele estava diante de Deus. Diante de Deus não tem forte, irmão. Diante de Deus não tem poderoso. Diante de Deus todos somos fracos. Diante de Deus não sabemos nada. A minha sabedoria é como nada diante de Deus. O meu entendimento não é nada diante dele. A minha força não é nada diante dele. Então disse Josafá em oração: eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Querido, o sinal que eu estou confiando em Deus é quando eu não confio nos meus recursos. Eu disse aqui que Josafá tinha mais de 1.100.000 soldados à sua disposição. Ele não confiou nos seus soldados, ele não confiou na sua força militar. Preste bem atenção, irmão. Olha só esse exemplo. Ao longo dos anos é um exemplo. Deus me deu graça e sabedoria, inteligência para multiplicar o meu dinheiro. Amém? É um exemplo. Então eu vou, compro ações, vendo ações, compro imóvel, vendo imóveis, compro carro, vendo carro. Eu sou um comerciante e ao longo dos anos eu faço uma economia de 1.500.000 reais. Amém? Está lá no banco. 1.500.000 reais. Está lá, está lá. De repente, irmão, a enfermidade bate. A enfermidade chega na minha casa e eu digo assim: fica tranquilo, porque eu tenho na conta 1.500.000 reais. E se precisar, a gente vai até para o exterior para resolver essa doença. Eu estou confiando em quem? No dinheiro. Mas não foi Deus que me deu dinheiro? Ou não foi? Foi. Mas se eu fizer isso, eu estou deixando de confiar naquele que me deu dinheiro. Josafá tinha um exército muito grande, mas ele não confiou no seu exército. Josafá poderia dizer: não, fica tranquilo, eu tenho riqueza, eu tenho exército e eu tenho crédito com Deus. Ele falou isso? Não. Ele disse: não, ó Deus, está aqui aquele que tem crédito, aquele que o Senhor disse: eu vou te matar. De repente o Senhor olhou o meu crédito e disse: não, de forma nenhuma. Está aqui o queridinho de Deus, aquele que o Senhor olha com um olhar especial. Não, Josafá não chegou assim diante de Deus. Josafá chegou: Deus, eu estou com medo. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não confio no meu exército. Deus, eu não confio na minha riqueza. Eu não confio na minha força. Eu confio em Ti.
sinal que você confia em Deus. Se você está agindo assim, isso é um bom sinal. Você confia em Deus. A Bíblia diz de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela só tinha um fluxo de sangue. Na verdade, isso é uma coisa muito grave. Mas ela gastou todo o seu dinheiro e não pôde ser curada. Sabe por quê? Porque o dinheiro não te dá saúde. Quem te dá saúde? Deus. Deus diz na sua palavra: se eu não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem é que guarda a cidade? Deus. Você coloca a tranca na tua porta, você coloca alarme no teu carro, e tem que fazer isso mesmo. Você fecha a janela e tem que fazer isso mesmo. Mas quem guarda a tua casa? Deus. Deus. É Deus que guarda. E Josafá confiava em Deus. Josafá colocava sua confiança em Deus. Deus, os meus olhos estão postos em Ti. Eu estou com medo. Deus, eu estou esperando na Tua salvação. Eu estou com medo. Capítulo 20, versículo 13, versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor sobre a congregação, sobre um homem chamado Jeeziel, ou Jaaziel. E esse disse: dai ouvidos, Judá. Diga comigo, Judá. Dai ouvidos, moradores de Jerusalém. Diga comigo, moradores de Jerusalém. E dai ouvido, rei Josafá. Quem estava lá naquela reunião? Os moradores de Judá, ou seja, todas as pessoas dos bairros espalhados do país chamado Judá. Amém? Quem estava lá? Todos os que moravam na capital, em Jerusalém. E quem estava lá? O rei. Diga comigo, Deus tem uma palavra para todos. Deus disse: eu vou falar com os moradores de Judá, eu vou falar com os moradores da capital, e eu vou falar com você, ó rei. Eu tenho uma palavra para todos aqui. Deus fala com todos. Ninguém sai da casa dele sem ouvir a sua palavra. Eu entrei na casa de Deus e não ouvi Deus falar. É porque você não abriu o teu ouvido. Porque se você abrir o teu ouvido, se você tiver em temor, em humilhação, unido para buscar a sua voz, Deus vai dizer: eu tenho uma palavra para você aqui. Eu vou falar com você aqui. Eu sei que você está aqui. Eu conheço a sua história. Eu sei onde você mora. Eu sei o nome da sua família. E eu vou te responder hoje aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Deus disse? Capítulo 20, versículo 15. Vós, moradores de Jerusalém, vós, moradores de Judá, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenhas medo, não se assuste por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Eu estou tomando para mim essa peleja. Eu estou pegando para mim essa batalha. É eu que vou lutar por vocês. É eu que vou lutar por vocês. Olha, Deus manda dizer para você: se você tem colocado a tua peleja na minha mão, se você tem colocado em oração, em jejum, se você está apresentando de mim, se você está confiando em mim, eu digo a você: eu vou lutar por você, eu vou lutar por você, eu vou dar vitória para você nessa questão. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 16 diz: amanhã descerei contra eles. Olha aí, meu Deus. Eis que sobe a ladeira de Ziz. Deus sabe de onde o seu inimigo vem. Versículo 17:
nessa peleja não pelejareis. Estais em pé e vede a salvação do Senhor. Queridos, confiar em Deus existe 2 passos. Diga comigo, 2 passos. 2 passos. O primeiro passo é você não confiar na sua riqueza, é você não confiar na sua força, é você não confiar no que você tem. E se você está fazendo isso, você já cumpriu o primeiro passo. Se você está colocando os seus medos diante de Deus, é sinal que você já cumpriu o primeiro passo. O primeiro passo é não confiar em si mesmo. O primeiro passo é não confiar na sua riqueza. O primeiro passo é não confiar na sua força. Maldito é o homem que faz do seu braço de carne a sua força. Maldito é o homem que confia no outro homem. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Se você não confia em si mesmo, você já cumpriu o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Aplicar a fé ainda mais. Amados, acontece uma coisa muito séria. Isso é frequente no nosso meio. Você está orando, você está jejuando, você está pedindo a bênção de Deus. Aí Deus levanta o profeta, diz assim: ei, homem de Deus, estou ouvindo a tua oração, fica tranquilo, vai lá para receber a bênção, que vai dar tudo certo. Aí você não acredita no profeta. Você teve fé para orar, teve fé para buscar, mas não acredita que aquela palavra vem de Deus. Você não tem fé naquilo que o profeta falou. Mas olha o que Josafá disse ao povo, capítulo 20, versículo 20. E pela manhã se levantaram, saindo e ficaram de pé. Olha o que Josafá diz no versículo 20: ó Judá, ó moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e viverei a prosperidade. Tem gente que crê em Deus, mas não crê no profeta. A Bíblia diz, capítulo 4 de 2 Reis, que uma mulher estava em grande aflição, uma viúva, o seu marido havia morrido. Ela foi até o profeta Eliseu e disse: o meu marido morreu e os credores veio levar meus filhos como escravos para pagar a dívida do meu marido. Mas você sabe que o meu marido servia os profetas e era homem de Deus. O profeta de Deus disse assim: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. O que o profeta disse? Vai a todos os vizinhos que você tem e pede muitos vasos emprestados. Entra na tua casa, fecha a porta sobre você e seus filhos e pega esse azeite que você tem e enche todas as vasilhas que você pegou emprestado. Diga comigo: confiar em Deus exige aplicar a fé. Tem gente que vai no profeta, ora a Deus, Deus ouve a oração, o profeta fala o que você tem que fazer e você fala: isso aí é loucura, isso é loucura. Como que eu vou pegar uma botija de azeite e vou encher todos esses vasos? O profeta está louco. Queridos, o segundo passo da confiança em Deus é aplicar a fé. Deus disse para o povo: amanhã vocês vão levantar e vai contra eles, mas não vai lutar, vocês vão ficar parados para ver o livramento. Queridos, se eles não tivessem se levantado e não tivessem ido, eles não seriam ricos. Por quê? Porque diz o texto que Deus colocou um contra o outro, e os inimigos de Judá começaram a se matar um contra o outro. Eles quebraram a aliança que tinha contra Judá e começaram um contra o outro se matar, e todos morreram. O que sobrou? Riquezas, despojos. Porque quando um exército caminhava em batalha, eles, por onde eles passavam, eles iam saqueando tudo. Eles iam pegando riqueza, roubando, saqueando, destruindo vilas, cidades. E todos os soldados
eram cheios de riquezas. Mas como Deus matou todos eles, as riquezas ficou tudo lá. Se eles não tivessem ido, eles teriam pegado aquelas riquezas? Não. As riquezas ia ficar para quem? Para qualquer outra pessoa. Mas como eles creram na palavra profética, e eles foram lá, e diz o texto que eles decidiram, não foi Deus que mandou, eles decidiram. Depois você lê capítulo 20, eles falaram assim: vamos colocar os adoradores na frente do exército. Deus disse que nós não viemos aqui lutar, então a ordem é adorar. Deus disse que nós não viemos aqui para guerrear, então vamos adorar. Eles decidiram colocar os adoradores na frente dos homens armados. Sabe o que é isso? Aplicar a fé. Quando Jesus estava andando sobre o mar, diz o texto que Cristo disse aos seus discípulos: passe para a outra banda do rio. Mas o vento era contrário e eles não podiam chegar até lá. Depois que Jesus orou, Jesus começou a andar por cima do mar, e havia ondas e um vento forte. Eles não conseguiam chegar. De repente eles olharam e viram alguém andando sobre o mar. Eles pensaram: é um espírito, deve ser um espírito, porque esse negócio de espírito aparecer não é de agora não, tá, irmão? Ele já aparece, ó. Ixi, vai tempo que espírito aparece. E eles ficaram tudo aterrorizados. O que Deus diz? Não temais, sou eu que estou andando sobre as águas. Não temais, sou eu que estou andando no meio do vento. Não temais. O que Pedro diz? Deus, se é tu, manda eu ir ter contigo. O que aconteceu, irmãos? Jesus falou: vem. O segundo passo da fé é aplicar a fé. Eu confiei para orar, Deus disse que me respondeu, então eu vou aplicar. Se Deus está dizendo vem, então vai. Diz o texto que Pedro começou a andar sobre o mar. Mas diga comigo: o vento não parou, o mar não cessou. O mar não cessou. Deus disse vem com o vento soprando e vem com o mar agitado. Deus não disse: eu vou deixar tudo calminho para você andar por cima do mar. Deus disse vem. Você está crendo? Vem com o mar agitado e vem com o vento soprando. Pedro foi. Mas diz o texto que de repente Pedro começou a sentir o vento. Pedro começou a olhar, reparar as ondas. Ei, meu querido, se você começar a olhar para o vento, se você começar a reparar as ondas, a sua fé vai cair, você vai afundar. Confia na palavra, acredite na palavra, olhe só para Jesus e continua andando, continua crendo, continua confiando. Aplica o que Deus mandou você fazer e ponto final. E ponto final. Se Deus mandou fazer isso, eu vou fazer. Lembra da viúva? O profeta disse que é para ajuntar vasos. Vamos ajuntar o máximo que a gente puder. O profeta disse: derrama azeite nos vasos. Eu creio, vou derramar. E diz o texto que ela encheu todos os vasos. Quando acabou o vaso, o azeite secou. O azeite só vai parar quando a sua necessidade for suprida. O azeite só vai cessar quando Deus te der um milagre completo. Você crê nessa palavra? Então receba ela em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo continue falando em vossos corações. Agradeço a oportunidade que foi me dada e devolvo a palavra ao nosso pastor Carlos. Deus abençoe, pastor. Aleluia.